A série Meio Ambiente mostra hoje o importante trabalho dos catadores de material reciclável. No estúdio, vamos compreender as mudanças do novo Código Florestal. E consulta o primeiro lote de restituição ao imposto de renda são os destaques do Plano Aberto de hoje. Olá! Começamos o Plano Aberto com mais uma reportagem da série que comemora a Semana do Meio Ambiente. Hoje você conhece uma ação que faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A separação de lixo e a reciclagem são os princípios básicos do desenvolvimento sustentável e garantem crescimento econômico, preservação ambiental e inclusão social. Porém, de acordo com pesquisas realizadas pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a geração de lixo no Brasil foi maior que o crescimento populacional e maior que a coleta seletiva. Os números mostram que em 2010 o Brasil produziu mais de 60 milhões de toneladas de lixos. Dessas, pelo menos 6 milhões foram parar em córregos e rios, enquanto 22 milhões de toneladas foram despejadas em lixões sem tratamento específico. E nesse cenário que requer preservação ambiental, vemos surgir um trabalho fundamental para mudar esses números. É o trabalho dos catadores de material reciclável. 50% das cidades brasileiras ainda possuem lixões, depósitos de lixo a céu aberto, segundo o IBGE. Além da proliferação de doenças e da contaminação do solo e das águas, os lixões dificultam a reciclagem e o trabalho de profissionais importantes para o meio ambiente, os catadores de materiais recicláveis. É bom para nós, porque daqui a gente tira o nosso dinheiro, né? E também está ajudando a comunidade. A catadora Afonsina Silva trabalhava no extinto lixão de Ouro Preto. Desde 2005, ela fundou a ACEMAR, a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis da Rancharia. Nós ficávamos preocupados como é que nós ia conseguir material, mas deu tudo certinho, a comunidade ajuda a gente muito. E se a gente não passa, eles guardam para a gente na outra semana, porque sabe que nós não podemos deixar de passar, porque aqui é o nosso ganha-pão. Nosso fundo que nós registramos a nossa associação foi tirado de PET. Aí nós fizemos um dinheiro, colocamos no banco, depois tiramos e registramos a nossa associação. A minha primeira coleta foi muito chique mesmo, sabe? Porque eu fui para a rua para fazer coleta, para mim era assim, qualquer coisa era reciclar, né? Eu peguei até o pé de árvore e trouxe para cá também, porque eu não sabia, né? Aí eu fui aprendendo com as meninas, a coletar, a separar. De acordo com dados do IBGE, o Brasil possui aproximadamente 1 milhão de catadores. O número parece alto, mas não é o suficiente para garantir a reciclagem dos resíduos sólidos. Apenas 22% das cidades brasileiras possuem catadores. Para melhorar e ampliar a atuação, eles se unem em cooperativas. Uma das conquistas é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em 2011, ela completou um ano. Hoje a gente tenta fazer capacitações, né, fazendo diálogo com cada catador, mostrando a importância dos catadores para a comunidade, para o meio ambiente e tentando também, conversando, incentivando a própria população, o próprio cidadão, para que seja o consumo consciente, né, que o material reciclável ele tem que sair do reciclável para não voltar a tirarem da natureza. Né? Quanto mais a gente reduzir e reciclar, melhor para o meio ambiente. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o trabalho dos catadores ajuda não só a natureza, mas a economia brasileira. O país perde cerca de 8 bilhões de reais por ano quando deixa de reciclar. Apesar desta importância, nem todos parecem valorizar o trabalho dos catadores. Antes eles falavam, o catador, o homem do saco. Até as mães falavam isso com os filhos para eles não saírem. Quando passava um catador, ao homem do saco. Só que essas pessoas já tinham consciência. Né? Eles já pegavam seus materiais através da sua sobrevivência. Né? E que hoje ela virou uma profissão. As pessoas criticam, acham que aqui a gente acumula lixo,
né? E na realidade não é. Eu acho que é um trabalho justo, é um trabalho honesto, sabe? Ninguém está tirando de ninguém, a gente simplesmente está ajudando, contribuindo com o meio ambiente. Aqui nós não trabalhamos com lixo, porque eles colocam muitas coisas erradas, coloca casca de banana, muito fralda descartável, porque eles separam o que é reciclável e o que não é reciclável. Nós gostaríamos de pedir para as pessoas que separam o material para nós, para lavar as caixinhas de leite, não colocar resto de comida, papel higiênico e nem cocô de cachorro no meio, que sempre vem no meio dessa reciclagem para nós. A lei que sancionou a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê que até 2014 nenhum lixo seja despejado a céu aberto no país. Somente rejeito que não puder ser aproveitado, reutilizado ou reciclado e depois de esgotada todas as possibilidades de tratamento e recuperação por diversos processos, será disposto em lugares ambientalmente adequados. E hoje, acompanhando a nossa semana de reportagens especiais sobre o meio ambiente, nossa entrevista tem como tema um assunto que há pouco tempo foi muito discutido. A reforma do Código Florestal Brasileiro gerou uma grande mobilização social, principalmente na internet, com protestos e pedidos de revisão. Por isso, hoje vamos conversar com o professor Júlio Fontinelli, do curso técnico em meio ambiente do IFMG, para nos esclarecer mais sobre a importância do Código Florestal, quais são os impactos que as mudanças propostas pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal e pela Presidência da República podem causar. Seja muito bem-vindo, Júlio, aqui ao nosso programa, o Plano Aberto. Queria começar perguntando para você, o Código Florestal, qual que é a primazia dele? É conciliar conservação e progresso? Sim, hoje nós estamos vivendo um momento bastante crítico para a conservação da biodiversidade, e não só da biodiversidade, mas de todos os serviços ecossistêmicos. Eu costumo falar, inclusive nas minhas aulas, que o nosso maior patrimônio que existe no Brasil é o patrimônio natural. Mais do que os nossos minérios, mais do que outras coisas que o nosso futebol, mais do que tudo isso, o que nós temos de maior riqueza é o nosso patrimônio natural. O conjunto desses patrimônios naturais a gente chama de capital natural. E esse capital natural não é um capital estático. Ele está sempre em movimento e ele gera riquezas, ele gera um monte de benefícios sociais que às vezes as pessoas não conseguem visualizar muito bem, porque não são tão óbvios assim. E dentro esse conjunto de serviços ecossistêmicos, nós temos o serviço de provisão, que é o da agricultura. Então, a agricultura é só um desses serviços ecossistêmicos que são produzidos, que são fornecidos pelos ecossistemas. Bom. A questão do Código Florestal, ela vem justamente para tentar manter esses serviços ecossistêmicos em funcionamento. E nessa reforma do Código houve um embate entre ambientalistas e ruralistas, o que causou a maior polêmica. Uhum. Nesse embate, o que faltou, de acordo com a comunidade científica mesmo? Pois para nós, cientistas, não existe essa polarização entre a parte de produção de alimentos e o meio ambiente. Elas são coisas que estão intimamente relacionadas e ligadas. O ser humano, ele faz parte do ambiente. E o meio ambiente é essencial, o funcionamento dos ecossistemas é essencial para uma boa produção agrícola. Então, na verdade, nós vimos com muita tristeza essa polarização ambientalistas e ruralistas. E falta, nesse diálogo, usar mais os argumentos científicos. O que nós, cientistas, a comunidade científica tem produzido em relação à conservação da biodiversidade, que deveria ser mais considerado nesse momento e não simplesmente atender interesses de um grupo ou outro da sociedade que só muitas vezes veem mais interesses políticos, econômicos, particulares e não para toda a sociedade como um todo. É bom te lembrar que ambientalistas e cientistas não necessariamente fazem parte de um mesmo grupo, Não, de forma alguma. Nós, cientistas, muitas vezes nós nos envolvemos em campanhas ambientalistas, que muitas vezes são muito importantes. Os ambientalistas, se não fosse a movimentação ambientalista, nós não teríamos a quantidade de unidades de conservação, por exemplo, que nós temos atualmente. É muito importante a atuação deles.
mas nós nos fundamentamos em observações científicas, em trabalhos científicos. É diferente simplesmente da motivação ambientalista, que muitas vezes vai com o coração, com a alma, né? É um espírito diferente. Nós, às vezes, nos envolvemos nisso também, mas são coisas diferentes. Eu não me considero um ambientalista, eu sou um pesquisador da área de ecologia. Mas essa mobilização que causou, principalmente a mobilização social nas redes sociais mesmo, ela foi importante? Sim, sem dúvida. Toda mobilização da sociedade em volta de temas polêmicos que afetam a vida de todo mundo é muito importante. Isso aí, sem nenhuma sombra de dúvida. Só que, às vezes, o que a gente vê é que as pessoas entram nisso como se fossem correntes, né? Ah, um amigo mandou e tal, eu vou aceitar, porque ele sabe do que ele está falando. Eu acho que a população precisa de buscar, assim, embasar melhor nas suas opiniões, em quais opiniões ela vai entrar como bandeira ou não na internet, né? E para isso ela precisa de, né, buscar mais informações, estudar, ler um pouco sobre o assunto para tomar opiniões que sejam mais fundamentadas, inclusive utilizando argumentos mais científicos, né? Professor Júlio, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. É um assunto muito extenso, muito polêmico, mas você pode ter todas as informações no site do Senado Federal, que criou uma página na internet só com informações sobre o Código Florestal. O endereço é www.12.senado.gov.br/Código Florestal. Lá você encontra o texto completo do Código, atualizações, principais notícias envolvendo o assunto e a opinião de especialistas sobre as mudanças. E a opinião dos cientistas você encontra no site www.sbpcnet.org.br, que é o site da Associação Brasileira para o Progresso da Ciência. A partir do dia 8 de junho, começa a ser liberado o acesso ao primeiro lote do Imposto de Renda 2012. Segundo informações da Secretaria da Receita Federal, o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda está programado para 15 de junho. Entre os meses de junho e dezembro, serão distribuídos 7 lotes de restituição. O contribuinte que tiver declarado o imposto de renda mais cedo vai receber a restituição antes. É importante lembrar que idosos acima de 60 anos possuem prioridade do recebimento dos valores. Para outras informações sobre a restituição de 2012, acesse previdencia.gov.br. O Plano Aberto de hoje fica por aqui na internet. Você pode rever nossas reportagens e ainda conhecer os demais programas da TV UFOP. Continue sintonizados no canal 31 e até o nosso próximo encontro.